Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho, um momento de paz, de reflexão e fortalecimento espiritual. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Não, né? Mas sempre tem alguém, né, que às vezes chega, não conhece a casa, então é sempre bom a gente perguntar. E obrigado pela presença de todos vocês nessa tarde. Vou passar alguns recados. Nós temos vários cursos. Nós temos vários cursos aqui na casa. Para facilitar, e eu não falar um por um, dia e horário, nós temos um folheto que tem o QR Code. Quando abrir, tem todas as informações de todos os cursos. Além disso, tem as informações na livraria também. Tá? Então, eu vou deixar essa folha até ali em cima. Quem quiser depois do trabalho, é só acessar o QR Code. Este mês, nós temos na livraria a promoção do 20% de desconto. Olha que maravilha! Tanto no livro... deixa eu ver qual que é. No livro de abril de 2026, né? Aqui é Luz no Lar. Tá? Luz no Lar, de Chico Xavier. Então, como é o livro do mês, está com 20% de desconto. Tem o livro infantil de abril também, é O Poder da Gentileza, de Sandra Maria Borba Pereira. Também está na livraria com 20% de desconto. Então, vamos aproveitar. E vai acontecer aqui na Casa de Paz de Amor o Bazar do Artesanato. É feito por uma equipe assim muito querida, sabe? Então vai acontecer no dia 25/4, ao meio-dia, às 16 horas, lá na frente do Paz de Amor, e dia 26/4, das 8 às 11 horas, que acontece no sábado e domingo, ali em frente à livraria. Tá bom? Não, pensei que você estava falando comigo. Desculpem. E a evangelização realizada aos sábados, ela necessita de montar kits de higiene, tanto pessoal para as famílias assistidas, contendo itens infantis e adulto. Então, eles estão precisando, atualmente, de creme dental, sabonete e absorvente íntimo. Então, quem puder ajudar, colaborar, será muito bom. Quem não puder, faça uma oração para que a gente consiga montar todos esses kits para poder fornecer para essas famílias. Nós temos a Crepad, que é uma casa co-irmã aqui do Paz e Amor. Ela está se reestruturando e está precisando de pessoas, de você, que possa nos ajudar. A Crepad é um centro de tratamento de dependência química, reabilitações de dependentes químicos e álcool também. Está precisando de médico, enfermeiros e psicólogos. Maiores informações, tem o WhatsApp, é só falar com o pessoal lá da livraria. E essa casa fica em Ferraz de Vasconcelos. Tá certo? Então, agora vamos partir para o trabalho, que possamos sentir a presença amorosa de Jesus, nos envolvendo e nos fortalecendo e pedindo a serenidade e a confiança. Que assim seja. Boa tarde a todos e a todas. Tenho que falar baixinho porque para não assustar ninguém. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. É sempre uma enorme alegria estarmos aqui. Finalmente chegamos a uma época do ano, para mim, mais feliz, né? Que a gente tem dias alegres, com sol, mas à noite pelo menos dá uma refrescada para a gente dormir melhor. Mas o mais importante da gente dizer é que já estamos em abril, né, amigos e amigas? Então,
os compromissos que nós fizemos lá, né, no último dia do ano, que a gente fala, feliz ano novo, e etc. Pois é, 3 meses já foram, 3 meses e meio já foram, e os nossos primeiros compromissos têm que ser com a nossa vida espiritual, né? Então, a nossa ambição espiritual. Está tudo certo querer uma vida material melhor, todos nós merecemos e podemos, mas acima de tudo, a ambição espiritual em ser alguém melhor, né? Em perdoar mais, em amar mais, em evoluir, porque esse é o sentido da nossa vida aqui. Nós não podemos esquecer disso. E isso se liga com o que a Margarete estava lendo aqui, os cursos da nossa casa, né? Os cursos sobre o Espiritismo, nessa doutrina maravilhosa que nos foi enviada como como diz o Evandro, né, o manual do fabricante, né, para a gente não viver no mundo perdido. Quando a gente quer saber o que a gente tem que fazer, as respostas estão ali. Então, quando a gente faz os cursos da casa, a gente se ilumina e começa a melhorar, né? Claro que é um guia que precisa do nosso esforço para que a gente melhore as nossas atitudes no dia a dia. Então, fica o convite para todo mundo de saberem mais sobre os cursos da nossa casa e estarem aqui, né, conosco, trabalhando em prol da espiritualidade, porque a obra é deles, nós somos prosaicos instrumentos, mas estamos aqui com a boa vontade e alegres de servir a espiritualidade aqui na Casa de Paz e Amor. Então vamos lá começar o nosso trabalho. Hoje, o capítulo do Evangelho que será lido será o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Um tema bastante relevante, hein? As leituras do Evangelho e da mensagem vai ser a nossa querida Vera, prece inicial será a Gilda, vibrações gerais, vibrações dos passes e vibrações das águas vai ser o Lázaro, a prece final vai ser a prece final vai ser o Walter. Então, para falar desse tema tão relevante, de amar ao próximo como a si mesmo, o mandamento maior do Mestre Jesus, nós temos também uma palestrante muito especial, uma grande trabalhadora aqui da nossa casa, que nós temos a alegria de receber mais uma vez para uma palestra, nossa querida Cristiane Bernardo. Então vamos todos estar aqui atentos, não somente de corpo, mas principalmente de alma. Estar aqui para ouvir o que a Cristiane nos preparou com tanto carinho. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram o que Jesus tinha feito, calaram a boca aos saduceus. Juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás no Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. De José Carlos de Luca, sempre melhor. Os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito, sobretudo a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes, sem merecimento para uma vida de realizações positivas. Quando solucionamos uma dificuldade, mostramos a nós mesmos que somos maiores do que julgamos ser. O homem tende a agir de acordo com a imagem que faz de si mesmo. Olhe-se com aquele explorador que penetra o garimpo em busca das pedras preciosas da tua alma. Façamos isso diariamente, de preferência antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomando o nosso café da manhã. Estaremos alimentando nossa alma com nutrientes poderosos capazes de afastar o sentimento de inferioridade que afeta a maioria da pessoa. Assim seja. Agradecemos a Deus por podermos estar hoje aqui, nesse local,
junto com essas vibrações de amor e paz. E pedimos a Deus que nos permita que esse trabalho seja conduzido pelos nossos guias espirituais, pelos guias dessa casa, trazendo muita vibração de amor, paz, para que todos possamos receber exatamente aquilo que nós precisamos. Que assim seja. Boa tarde, amigos que nos acompanham no trabalho presencial, os que estão nos acompanhando nas mídias digitais. Primeiramente, agradecemos o convite, as palavras sempre gentis. É uma alegria estar nesse trabalho, reencontrar amigos queridos e juntos refletirmos um pouco mais os ensinamentos do Cristo, para que nós consigamos tornar nossa caminhada terrena mais leve, mais cheia de esperança, porque é a proposta da Boa Nova do Cristo. O tema que nos foi proposto na tarde de hoje falar é o mandamento maior, extraído do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, esse trecho que foi gentilmente lido agora. E se nós observarmos o contexto no qual Jesus responde, traz essa definição, ele era tentado, provocado pelos fariseus para responder qual era o mandamento maior. E ele não traz um só, ele traz logo dois, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro. E tendes o segundo semelhante a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala semelhante, ele diz quase que como é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, são inseparáveis, né? E os fariseus, que eram os doutores da lei, detinham um conhecimento profundo das Escrituras, traziam uma centena de leis, de regras que regiam a ligação do homem para com Deus e entre os homens, né? Mas Jesus, trazendo como uma reforma radical, é como se ele estivesse dizendo naquele momento, foca nesses dois mandamentos, foca nesses dois ensinamentos, porque a lei e os profetas estão contidos aqui. Jesus fazia então os fariseus, os saduceus, repensarem os seus próprios conceitos e argumentos. E da mesma forma que os fazia naquela época, ele também está convidando cada um de nós a repensar os seus conceitos e argumentos nos dias de hoje. Começando pela nossa ideia de Deus. Porque quando Jesus fala de Deus, ele não está falando desse Deus, essa imagem que nós trazemos há centenas, talvez há milhares de anos, né? De um Deus muito bem, belíssimamente retratado nas obras de arte, mas um Deus com características humanas, um Deus invertido, porque ao invés de nós nos colocarmos como imagem e semelhança de Deus, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E esse Deus criado por nós, ele se impunha mais para ser temido do que para ser amado. É preciso então que nós busquemos a realidade de Deus, que é a causa primária de tudo. Um Deus que preside a tudo, que está manifesto na obra da sua criação, mas que também está inserido em nós, para que através de reconhecermos essa herança divina que carregamos, nós consigamos verdadeiramente caminhar para a vivência plena da lei de amor. Se para nós, no momento presente, ainda é difícil entendermos o que é Deus, porque na verdade o nosso pensamento ele vem muito em quem é Deus, né? Então, naturalmente, como consequência, é difícil amá-lo. E Jesus, profundo conhecedor da alma humana, ele respeita o momento em que nós estamos. A nossa capacidade ainda limitada para enxergar Deus dentro e fora de nós. Por isso é que ele foca no amor ao próximo como ponte para nos levar a Deus. Quem é o próximo? O próximo são as pessoas com quais nós temos contato. Seja um contato direto ou indireto. Estejam elas próximas ou distantes de nós, e até mesmo estejam elas no plano dos encarnados ou dos desencarnados. Se nós reconhecemos no momento presente Deus como nosso Pai, então o nosso próximo, quem quer que seja ele, qualquer que seja a condição que ele esteja, ele é nosso irmão. Ele é um ser que, assim como nós, foi criado por Deus,
simples e ignorante, recebeu de Deus a centelha divina. E Jesus nos lembra que se Deus habita em nós, Ele igualmente habita o próximo. Por isso o convite é para que nós percebamos esse Deus que está inserido no nosso próximo. Não é uma utopia, porque Jesus disse que nós podíamos fazer tudo o que Ele fez e mais. E se nós observarmos, em várias parábolas, Jesus ele traz essa relação do amor ao próximo conjugado com o amor a Deus, para nos fazer entender que o amor ao próximo, o bom entendimento do amor ao próximo, vai nos conduzir a um bom entendimento do amor a Deus. Por exemplo, se pararmos para pensar na parábola do bom samaritano, que é bem conhecida, né? Onde nós temos ali um homem caído à beira da estrada, passa primeiro um sacerdote, olha para o homem e passa reto. Passa um levita, que igualmente ao observar o homem, né, no caminho, caído, passa reto. E Jesus vai ilustrar que o homem que se sensibiliza diante daquele homem caído e vai atendê-lo, não somente atendê-lo ali, ele vai ali atender suas feridas, ele retira o homem da beira da estrada, ele cuida dele, e quando ele precisa seguir a sua tarefa, porque ele precisava trabalhar, ele cuida para pagar alguém que tome conta desse homem que precisava de cuidados até que ele pudesse voltar. Jesus então traz como herói da parábola o samaritano. O samaritano que era visto pelos judeus, né, a quem Jesus se dirigia na época, como um herético. Alguém que não seguia os dogmas, né, estabelecidos pelas Escrituras. Ou se ele cultuava a Deus, amava a Deus, não fazia como os judeus tinham a visão de que deveria ser o certo. E Jesus então ilustra que esse samaritano foi o que foi o melhor praticante do amor ao próximo. Implicitamente, Jesus está dizendo que ele então, por meio disso, era o que melhor conseguia alcançar o amor a Deus. Se nós observarmos, o que estava em jogo era isso, era um homem caído, um homem necessitado, que precisava de ajuda, que não era possível ser identificado, e duas personalidades religiosas que estavam saindo do templo, dos seus serviços religiosos, né? Então, que deveriam colocar o amor a Deus sobre todas as coisas e até o tentavam. Mas eles estavam esquecidos, né, de que o amor a Deus, ele não pode ser pensado, ele não pode ser vivido de fato, distanciado do amor ao próximo. Aqueles dois religiosos, eles não sabiam quem era aquele homem. E como eles tinham saído dos serviços do templo, eles estavam no que era considerado um estado de pureza ritual. Se eles tocassem aquele homem e ele não fosse judeu, eles perderiam o estado de pureza ritual. Se eles tocassem naquele homem e ele estivesse morto, eles igualmente perderiam o estado de pureza ritual. Então, na realidade, essa postura que eles tiveram era porque, para eles, o mais importante para servir a Deus era manter o estado de pureza exterior, do que ir em direção ao próximo e ampará-lo. Eles buscavam amar a Deus sobre todas as coisas, na visão deles, mas eles esqueciam do elemento fundamental. E o samaritano, por sua vez, ao ver o homem, ele vai se aproximar. Ele nem cogita imaginar o que levou o homem a estar ali. Ele vê ali um homem caído, um homem necessitado. Ele não vai pensar se era um malfeitor, enfim, ele vai socorrê-lo. Vai ampará-lo e ele começa por derramar sobre as suas feridas o azeite e o vinho. O mesmo azeite e vinho que o sacerdote e o levita ofereceram no templo, colocando no altar em oferenda a Deus. Por isso que Jesus, em outra ocasião, ele diz assim: misericórdia eu quero, sacrifício não. Sacrifício no sentido da oferenda, que o mais importante não é estar ali naquele ritual, fazendo uma oferenda a Deus, mas na direção do amor ao próximo. Essa é a maior oferta que nós podemos fazer para Deus. E assim, ele ilustra que a melhor maneira, realmente, de uma relação profunda com Deus, que realmente nos leva a um desenvolvimento nessa vida terrena, passa pelo próximo. E, naturalmente, que nessa nossa relação com o próximo, nós ainda temos um entendimento superficial do que seja o amor, porque o nosso amor ainda é cheio de condicionantes. Por isso que Jesus, em outra ocasião, ele vem nos dizer: se amardes somente ao que vos amam, que galardão tereis? Os publicanos também não fazem isso, né? Os publicanos que eram os cobradores de impostos. Então, na verdade,
Quem ama verdadeiramente nunca acha que está se doando por inteiro, não se considera merecedor de nada, sempre sente que pode fazer algo a mais, porque na verdade ele ama de forma natural e ele respeita as reações do próximo, porque ele não cria expectativa de nada. Nós estamos ainda longe desse amor porque não encontramos em nós os recursos para amar as pessoas independente das circunstâncias externas, para amar independente do que nós vivemos com elas. Por isso, o nosso propósito nesse momento, para nos aproximar do nosso próximo, é reconhecer em nós o que nós enxergamos no outro. E como bem disse o Dr. Bezerra de Menezes, né, corrijamos em nós as imperfeições que nós vemos nos outros. E com esse movimento nós nos aproximamos. E da mesma forma, enxergar o Deus que habita no outro, aquele Deus que nós já reconhecemos em nós. Jesus nos deixou vários tesouros, dentre eles as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são como que uma marcha rumo ao progresso evolutivo. Elas são o caminho, como se um roteiro seguro, viver as bem-aventuranças, para que a gente consiga nos aproximar desse amor da forma que Jesus nos amou. E talvez, quando nós alcançarmos, né, não é se alcançarmos, quando alcançarmos, porque certamente todos nós alcançaremos, talvez um outro horizonte de amor se descortine a partir daí, que nesse momento nós não conseguimos enxergar, porque o nosso limite é Jesus. E esse processo de desenvolver esse amor, ele passa por um processo racional. Às vezes nós temos a ideia de que é mudar somente o padrão de sentimentos. Não. Nós começamos mudando o nosso pensamento, para que gradativamente nós passemos a modificar os nossos sentimentos e alcançar patamares mais elevados, um equilíbrio entre pensamento, emoções e sentimentos. Todos nós somos regidos pela lei do amor. E mais cedo ou mais tarde, todos nós nos adequaremos a ela de forma mais plena. Porque quando fomos criados, recebemos essa partícula de Deus, que é a centelha divina, que cria em nós um movimento natural em direção à conquista desse amor que Jesus nos trouxe. E o Evangelho é tão cirúrgico, que nesse mesmo trecho, ele sintetiza o amor ao próximo numa regra simples: fazer aos outros o que queremos para nós. É uma regra simples, mas não quer dizer que seja fácil, né? Então, veja, a referência somos sempre nós. Se aquilo para mim é bom e eu gostaria que fizessem comigo, então essa é a regra para fazer para o meu próximo. Mas quando Jesus fala de amar ao próximo como a si mesmo, quando ele fala desse si mesmo, ele fala de algo mais profundo do que pensar em si mesmo, né? Na verdade, Jesus está fazendo uma alusão à forte necessidade que nós temos de nos conhecermos, sem influências externas, com vontade e num ato de profunda coragem, porque precisa coragem para mergulhar dentro de si. Mas é onde de fato tudo começa, porque nós somos a lente pelo qual nós enxergamos o mundo. Se nós estamos vendo o mundo ainda muito ruim, muito poluído, é preciso olhar com que lente que nós estamos enxergando esse mundo. E pela lógica da nossa evolução, nós iniciamos a vivência do amor mais profundo pelo amor a si mesmo, pelo auto-amor. É ele que vai nos conduzir com esse amor que está na nossa intimidade. E auto-amor é muito distinto de egoísmo. O egoísmo é um movimento que nos faz centrarmos nas nossas necessidades, mas, melhor dizendo, nas nossas aparentes necessidades. E há uma imagem muito simples para que nós consigamos distinguir o que é auto-amor de egoísmo, trazida pelo André Moreira, né, que é médico, palestrante, espírita, escritor, num livro que também nós nos baseamos para falar na tarde de hoje, que é o Auto-Amor e Outras Potências da Alma, dele, em parceria com o Espírito Dias da Cruz. E o Andrei traz uma imagem conhecida de muitos que viajam, né? Quando nós vamos fazer uma viagem de avião, e o comandante, o aeromoço, enfim, ao descrever os procedimentos de voo, vai explicar que se houver a despressurização da cabine, que as máscaras cairão sobre as nossas cabeças, e eles nos orientam com muita sabedoria para que primeiro coloquemos a máscara em nós, para depois auxiliarmos aquele que está ao nosso lado, né? A falta de auto-amor é tentar desesperadamente colocar a máscara no outro, sem colocar a máscara em si. Morre o outro e morre você, sem ter tempo do socorro adequado. Podemos dizer que no nosso cotidiano, são aquelas pessoas que dizem sempre assim:
Para os outros eu faço tudo, para mim nada. Eu tenho sempre tempo, eu estou disponível sempre para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha família, para os meus pais, para o meu vizinho, para o país. Mas eu não estou para mim. Eu cuido e me ocupo do outro, mas eu não tenho tempo para mim. Fazer isso não é prova de amor, não é amor legítimo, é carência afetiva. E quando assim nós o fazemos, nós nos desnutrimos intimamente. Quando nós damos toda a atenção para o outro, sem dar a nós mesmos, nós estamos movidos pela necessidade de sermos aceitos, de sermos queridos, de sermos amados, porque, como diz o Dias da Cruz, não nos damos o amor que nós precisamos e merecemos. Nós nos olhamos no espelho e, não vendo o valor que nós temos e que precisamos ver em nós, também não aceitamos decepcionar o outro dizendo um não, para que a sua falta de amor não nos devolva um sentimento de inferioridade que nós trazemos. E é assim que, mesmo não podendo, nós atendemos a necessidade do outro. Mesmo não querendo, nós fazemos aquilo que o outro gostaria que nós fizéssemos, porque o que nos move é o desejo de sermos amados, além do desejo de amar. Move-nos a necessidade de sermos queridos, porque nos falta aquilo que nós não damos. E o Dias da Cruz ressalta no livro: o que falta ao ser humano não é o amor que o outro lhe dá. O que falta ao ser humano é o amor que não se dá. Falta ao ser humano não o amor que não tem. Falta ao ser humano o amor que ele retém, porque a centelha do amor nós já trazemos em nós. O amor que nós guardamos na intimidade, sem fazer esse amor se libertar, sem ofertar à vida humana um recurso de sabedoria, como é o natural do amor, ele se verter para fora, mas principalmente sem trazer um recurso de força para a intimidade de nós mesmos. Quanto mais nós bloqueamos o amor, mais nós sofremos, porque a própria natureza do amor é a natureza de amar. E como somos seres humanos, fonte de amor, nascida do amor do Criador, há um movimento interior para que esse amor de dentro de nós ele possa brilhar. Se nós retemos isso, nós ficamos num estado de desnutrição espiritual. Não é por outro motivo que Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Se não houver a referência do auto-amor como amor legítimo, como poderemos amar o outro de forma legítima? Chega uma hora, se nós nos desnutrimos, que isso explode em insatisfação, em depressão, angústia, porque sentimos a falta não do amor do outro, mas do amor que nós não nos damos. Já o auto-amor, nessa comparação com a máscara, é aquele movimento em que nós colocamos a máscara primeiro em nós, porque nós necessitamos sobreviver. Então, nós nos damos por necessidade. E se nos damos aquilo que nós precisamos, estamos dando a nós o que é justo. E se nós damos a nós mesmos o que é justo, teremos o suficiente para nos nutrir e poder dividir com aqueles que estão ao nosso lado na trajetória. E o que é o egoísmo? O egoísmo justamente é aquele movimento em que nós buscamos colocar a máscara em nós, ficamos indiferentes ao outro, porque não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado, nós só estamos preocupados em atender as nossas próprias necessidades. E o que é pior, muitas vezes, nós colocamos a máscara e ainda pegamos a do outro, porque a nossa pode falhar, né? Parece simples isso, mas é muito comum. E, na verdade, isso acontece muito na nossa intimidade, porque todos nós temos mais do que nós precisamos verdadeiramente. E como a vida se rege por um fenômeno de equilíbrio, o que sobra para um, falta para outro, né? O movimento natural da vida é o da partilha. Então, se nós, seres humanos, não aprendemos a partilhar o que nós temos, também não encontraremos a fonte para aquilo que nós estamos necessitando. Porque é dando que se recebe e é partilhando que se encontra. Nunca se esqueçam que aquele que vem falar é o primeiro que precisa ouvir sobre o tema, tá? Eu estou falando para vocês e estou aqui refletindo para a minha experiência de vida. O André Moreira, então, no livro, ele vai definir o auto-amor como a preservação das nossas condições essenciais. E as condições essenciais do espírito. Ora, para eu preservar, eu preciso encontrar. Então, o auto-amor não deixa de ser um movimento de busca da nossa essência, daquilo que está no nosso interior. É ele que nos dá a condição de entender a nós mesmos. Porque a partir do momento que eu me entendo, fica mais fácil eu entender o outro.
Jung já falava, né, quando nós lidamos com a nossa sombra, fica mais fácil lidar com a sombra do outro. O egoísta tem a ilusão de que se amar é ter preocupação exclusiva consigo. Então, ele não preserva as suas condições essenciais, porque ele acha que as condições essenciais dele estão exclusivas no materialismo e no exclusivismo. E, com isso, ele bloqueia a capacidade de enxergar a sua essência divina. A reencarnação, ela oferece a todos nós um caminho de condução ao nosso destino, que é a expressão do ser divino que somos todos nós interiormente. O espírito, nascido da sabedoria infinita de Deus, ele já traz em si esse movimento para ele revelar aquilo que ele já traz na sua natureza. E então, o Dias da Cruz, no livro, nos diz que nós, seres humanos, precisamos aprender a nos olhar com o olhar de amor do Criador. Porque quando Deus olha para nós, seres humanos, ele não vê uma obra imperfeita. Ele vê uma obra perfeita em evolução. Porque ele sabe que essa obra perfeita fatalmente vai alcançar o seu objetivo. Nada que nós fizermos pode tocar Deus em termos de agredi-lo, de machucá-lo, de feri-lo, porque ele é amor incondicional. Ele nos aceita em qualquer etapa do processo que nós estejamos. Então, quando ele olha para nós, mesmo que ele veja lá um broto frágil, ele já olha e vê o fruto maduro, que vai se revelar no tempo. Porque ele sabe que a sua obra não falha. Sabe que fatalmente aquele broto ainda frágil vai ser um fruto maduro. Mas quem define o ritmo e a velocidade dessa caminhada somos nós, com o nosso livre-arbítrio. No entanto, claro, podemos estacionar, podemos decidir caminhar numa velocidade mais lenta, mas não nos esqueçamos, não conseguimos deter a marcha do progresso, né? Se nós vamos caminhando muito lento, tenhamos a certeza de que a vida vai tratar de nos empurrar para esse progresso. Então, precisamos aprender a nos olhar com esse amor, de amor do Criador, esse olhar de amor, que quando nos vê, aceita onde nós estamos, não para nos deixar ali, mas porque ele sabe que as suas leis, que foram estabelecidas com amor, elas vão nos conduzir naturalmente para a dilatação das possibilidades de evolução. E para esse encontro com o amor e com as possibilidades infinitas que estão na nossa alma. O Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, ele traz uma alusão muito interessante no nosso processo do despertar, e que eu tenho certeza que nós já atravessamos essas experiências, né? Porque ele fala que quando nós viemos para essa jornada, nós recebemos um canteiro com uma terra bastante fértil para nós plantarmos flores. E as sementes, elas já estão conosco. Mas, por razões diversas, né, nós começamos a plantar espinhos, sem nos perceber. Num determinado momento, nós nos damos conta daquele canteiro de espinhos que nós plantamos. E, normalmente, nós temos 3 reações. A primeira delas, o do desculpismo, né? Nós dissemos assim: foi o vento que trouxe essas sementes de espinhos, foi alguém que entrou aqui no meu canteiro e plantou, e não tenho nada a ver com isso, né? Mas esse movimento da desculpa, ela não nos move para frente, porque nós ficamos estacionados, só justificando a nossa não ação. Há aqueles que entram, e a maioria de nós, no movimento de culpa. Quando nós nos percebemos aquele canteiro de espinhos que plantamos, começamos a numa atitude de remorso, a nos ferir. Como se nós estivéssemos lá deitando e rolando naquele canteiro cheio de espinhos, achando que com isso nós vamos aliviar a nossa consciência. E a culpa não nos leva a lugar nenhum. Então, a atitude consciente do ser que caminha racionalmente consciente é olhar para esse canteiro, sim, perceber que foi obra nossa aquele canteiro de espinhos, mas ao mesmo tempo perceber, como ser divino que é, que traz a centelha divina dentro de si, que as sementes estão na sua mão. E que ele pode refazer esse canteiro, plantando agora flores no lugar de espinhos. Naturalmente, que quando ele vai cuidar desse jardim, ele pode machucar a mão ao retirar o espinho para plantar a flor. Mas é uma dor muito diferente de se martirizar desnecessariamente. É uma dor consciente daquilo que ele está querendo alcançar, porque ele tem um propósito de plantar flores, né? Então, quando nós aprendemos a ter essa atitude conosco mesmo, esse olhar de misericórdia, de uma firmeza amorosa, nós vamos aprendendo a nos conduzir de forma mais segura nesse processo do despertar. E a cada etapa, né,
uma potencialidade a desenvolver e uma responsabilidade que nós passamos a ter. Mas, independente se nós somos frágeis ou já fortes em algum campo da nossa vida, porque às vezes somos frágeis nas emoções, mas somos firmes na área intelectual, não importa. Nós vamos viver sempre os ciclos da vida. Assim como nós temos, né, na nossa natureza, primavera, verão, outono, que o Fabrício adora, o inverno, nós também temos dentro do nosso mundo interior essas estações. Então viveremos, vez ou outra, essa falta que o inverno traz, um simbolismo, né? Nós vamos viver também a abundância do verão, viveremos a introspecção do outono, né, e a florescência da primavera. Mas não cabe nesse processo exigirmos uma perfeição ansiosa, porque o fenômeno da vida não se dá numa transformação repentina. O que o Espírito nos orienta é que nós nos amemos com tamanha clareza que aprendamos a amar cada etapa da vida que nós nos encontramos, né? Porque ao momento, se estivermos atravessando um momento de maior falta, né, de dor, de dificuldade, de sofrimento e de angústia, sabemos que esse ciclo não dura para sempre. Então ele terá um fim e vai naturalmente se suceder a ele um período de alegria, de amadurecimento, de enriquecimento interior, quando olhamos para trás e vemos tudo que aprendemos naquela experiência difícil, de consolação e também de esperança. Mas uma nova frente de progresso logo mais ali vai se apresentar. Então, logo a gente tenha conseguido vencer uma etapa, nós vamos dar um passaporte para a vida para nos trazer uma dificuldade ainda maior, para um novo ciclo de aprendizado, de desafios, porque isso faz parte da nossa natureza interior. E se nós não resistimos, mas se nós aceitamos que esses ciclos fazem parte da nossa vida, nós vamos aprendendo a amar cada fase que nós estamos atravessando, vamos nos entregando a uma condução divina, que sábia e perfeita, ela conhece não somente as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, mas, sobretudo, ela é capaz de nos amparar e nos sustentar em cada movimento. Então, se estamos nesse período do inverno, de fragilidade, ela vai nos ofertar consolação, progresso e força. Mas também, quando estivermos no período da abundância, ela vai esperar de cada um de nós também a capacidade de partilhar a esperança com aqueles que estão atravessando o inverno. Então, quando nós nos olhamos com esse olhar de misericórdia, nós vamos passando a encontrar lentamente dentro de nós um centro, uma essência, um espaço de paz e de aconchego, onde nós aprendemos a mergulhar e onde aprendemos a residir sem que nada nos perturbe. Aquele espaço interior de aconchego, onde Deus vibra na nossa intimidade. Então, passamos a conhecer esse espaço de alimentação interior que nada pode destruir. Independente se nós estamos vivendo no nosso externo uma situação de tormenta, independente se nós estamos vivendo abundância ou estamos vivendo a falta, nós vamos mergulhar dentro de nós, sem perder o otimismo e a alegria, se nós estivermos atravessando esse período da falta, mas também sem perder o foco, se nós estivermos no momento de abundância e de produtividade. Vamos perceber que tudo o que nos acontece quer nos levar para esse estado interior de serenidade, que é onde nós nos conectamos com a fonte de vida nossa, com o nosso Pai. E se nós estamos ainda sentindo que falta em nós os recursos, seremos sustentados para que nós possamos buscar as ferramentas, para que nós possamos atrair pessoas, situações que possam nos ajudar a atravessar esse momento difícil. Não esquecendo que se sobra algo na nossa intimidade, também vamos percebendo que é necessário contribuir para aqueles que estão vivenciando esse momento de inverno, esse momento de aparente falta. Então, aprender a acessar esse lugar é um movimento legítimo do auto-amor. E esse movimento que conduz nós, seres humanos, a esse mergulho interno tão profundo, tão verdadeiro e tão profícuo, que é o que leva ao encontro com a essência divina, que nos alimenta, que preenche o nosso vazio interior. E quando nos plenificamos com esse auto-amor, naturalmente, ele vai transbordar para o nosso próximo e igualmente de uma forma natural a Deus. Por isso que Jesus dizia, né, que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo são inseparáveis, porque eles são quase que uma coisa só. Eu acho que a gente tem um tempinho, eu vou encerrar
com a leitura de uma mensagem que eu acho muito apropriada. Falamos de natureza, de estações, de sementes, né? Que é uma mensagem de Emmanuel do livro Instrumentos do Tempo, a lição 22, que fala ama e serve. E ele diz assim: a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. A própria natureza, ela é um livro aberto nesse sentido. Tudo em torno de nós é um cântico de trabalho, em doações de eterna bondade que se evidencia no mundo, de 1000 modos diferentes em cada instante da sua vida. Por amar, em nome do Pai misericordioso, o sol serve sustentando todas as criaturas. Serve o chão, nutrindo a sementeira. Serve a nuvem, criando a chuva benéfica. Serve o vento, a serviço das abençoadas fecundações. Serve a árvore, para que o bem-estar do homem se consolide. Serve a flor, preparando a colheita. Serve a fonte, socorrendo a terra necessitada. Serve a pedra, garantindo a segurança do lar. Serve o pássaro, cooperando com o lavrador. Serve o mar, serve o rio, serve o adubo, serve o fogo. Forças de Deus, amparando a humanidade, ajudam em silêncio, sem espera de retribuição e sem queixa. Tudo porque o divino amor é devotamento, carinho, providência e abnegação. Se desejas compartilhar o concerto das bênçãos divinas, ama e serve, sem cogitar de ser amado e sem a expectativa de ver-se servido. Quem ama realmente, nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura, senão a alegria do objeto amado, para que o amor se estenda a multiplicar-se, soberano e sem fim. Enquanto esperas o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Enquanto aguardas a compreensão dos outros, o teu amor experimenta a inquietante aproximação do egoísmo. Ama simplesmente, ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência. E servindo cada vez mais, serás um dia surpreendido, em pleno campo de trabalho, pelo divino servidor, que te converterá com a sua luz em nova luz para a terra e para os céus. Queridos, muito obrigada pela atenção, pela paciência. A todos uma tarde de muita paz. Agora, após essa palestra, vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando naquilo que viemos buscar, nos parando e imaginando uma energia dentro de nós, essa energia se expandindo, se expandindo, se expandindo. Essa energia vai nos levando até as nossas casas. Dessa forma, nós vamos observando cada cômodo da nossa casa, nossa cozinha, nossa sala, nosso quarto, nosso banheiro. Vamos espalhando essa energia, fazendo toda uma limpeza nela, tirando o que não é interessante, deixando só o que a gente precisa nela. E nisso que a gente vai limpando, vamos imaginando essa energia se expandindo até a rua. Porque ela se expande, vai crescendo, iluminando todos os nossos vizinhos, todos aqueles, a rua de trás. Quando a gente observa hoje, ela já está tomando conta de todo o nosso quarteirão. E assim vamos, já está essa energia que nós estamos expandindo. Ela aos poucos vai crescendo, e já vai tomando conta do nosso bairro. Dessa forma, ela vai crescendo mais, e nós querendo que ela alcance mais e mais espaço, limpando tudo que a gente não quer. Dessa forma, já estamos tomando conta de toda a nossa cidade. E essa paz vai tomando conta de tudo. Com isso, vamos chegando a hospitais, presídios, orfanatos, asilos, pedindo que tudo lá corra bem, ilumine aqueles que estão lá, fazendo com que não haja um aumento da sua população. E nisso já estamos iluminando todo o nosso país e tudo aquilo que conhecemos, aqueles parentes distantes, todos eles estão recebendo essa nossa energia.
Agora observando, vamos nos preparando para o passe, né? E assim, não vamos nos preocupar com a movimentação dos médios, vamos continuar concentrados nessa troca de energia que virá de cada um de nós. Dessa forma, nós agora vamos sentindo uma luz que vem do alto pela nossa cabeça. Essa luz vem nos iluminando, nos acalmando. Dessa forma, desce pelo nosso frontal, limpando os nossos pensamentos. Essa luz vem descendo aos poucos, fazendo com que as coisas, nossos pensamentos fiquem mais limpos. E vem chegando ao nosso laríngeo, né? Responsável pela nossa fala, limpando a nossa garganta, que saiam boas palavras de dentro de nós. E que sempre pensemos antes de falar. Vamos limpando, recebendo toda essa energia com calma, sem nos preocuparmos com nada à nossa volta, só no que viemos fazer aqui. Agora ela vai descendo, vai chegando ao nosso coronário, onde cuidará de todas as nossas emoções, limpando aqueles pensamentos que não são úteis para a gente, deixando só o que realmente interessa. E dessa forma, nós vamos nos sentindo o coração mais leve, mais amigável, mais próximo de Jesus. Vamos descendo, ele vai descendo pelo nosso esôfago, chegando na nossa parte do abdômen, onde as nossas emoções chegam, onde sentimos o impacto de tudo. Vamos limpando e melhorando, tudo bem, fazendo com que quem limpe o que não é bom, que dessa forma nós continuamos recebendo essa energia e que nós tenhamos um impacto bom sobre as nossas emoções e nossa alimentação melhora, e vai descendo até outros pontos onde precisam também de limpeza. Dessa forma vai descendo até para os nossos pés, fazendo limpeza nas nossas juntas, em todo o nosso corpo. E dessa forma vem voltando por trás, chegando na base da nossa coluna. Essa energia vai tirando dores, tirando o peso que há entre nós nesse momento. Dessa forma ficamos mais leves, no nosso caminhar perceberemos que ficará até um pouco melhor após isso. E vamos pensando até que volta a nossa cabeça. Com isso nós vamos voltando a pensar no que viemos fazer aqui, melhorando todos os nossos pensamentos, procurando nos auxiliar, nos refletir no que foi falado, no que vamos fazer nos próximos dias, tudo ligados, pois o que aprendemos hoje aqui será útil, não aqui, mas quando sairmos daqui, estaremos sempre melhores, buscando ajudar o próximo, como a palestrante nos falou. Dessa forma, pensaremos, vamos evoluindo, crescendo, continuemos concentrados. Agora vamos pensando nas nossas águas, que os médicos e químicos do mundo espiritual iluminem e coloquem aquele bálsamo que melhorará a nossa água, onde nós tomaremos e nos auxiliará na nossa limpeza, como um remédio que tomamos a cada dia para que ficamos bons e busquemos mais e mais o nosso crescimento. Dessa forma, vamos nos preparando para o nosso encerramento e o nosso irmão Walter fará a nossa prece final. Pai, agradecemos essa tarde, agradecemos por todo o ensinamento que tivemos hoje, que a gente possa sair daqui mais fortalecidos, preparados para mais uma semana, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje nessa tarde, que assim seja. Enquanto nossos irmãos continuam ainda recebendo os passes, nós vamos agradecendo a Jesus, pedindo a Ele que nos traga essa luz, essa paz, este amor, que esse passe que nós recebemos aqui nos ajude a melhorar, fortaleça a nossa emoção e nos conduza durante toda essa semana. Esse nosso trabalho hoje foi muito bom.
A energia aqui estava maravilhosa e nós vamos para casa levando essa energia. Nós agradecemos aqui a presença de todos, desejamos um ótimo sábado e domingo para todos vocês e que sábado que vem estejam todos aqui novamente. A gente aguarda vocês, tá bom, pessoal? Tenham todos um bom retorno ao lar. Gratidão. Tchau, tchau.